Leite, pasta de cacau, manteiga de cacau e açúcar são misturados em um mixer industrial para obter uma pasta de chocolate. Na próxima etapa, a água é evaporada da massa para que a pasta se transforme em chocolate em pó. Em seguida, é novamente misturada com manteiga de cacau para criar o chocolate do M&M's que tanto gostamos. Agora o produto é processado em tonéis especiais de resfriamento, onde ganha a forma de minúsculos grânulos de chocolate. O chocolate é então dividido em lotes que, por sua vez, são distribuídos em vários tanques. Cada um deles é coberto com uma solução doce de cor diferente, constituída de açúcar, xarope de milho e corante. É aqui que os chocolates se tornam multicoloridos. Os grânulos caem na solução e quando a água evapora, eles adquirem uma superfície brilhante e colorida. Em seguida, os docinhos prontos são enviados para empacotar, onde cores diferentes são misturadas entre si. Na última etapa, o equipamento divide tudo em porções de mesmo peso, colocando-as em embalagens que depois encontramos nas prateleiras da loja. Choco Pie. Como esse doce de chocolate é um tipo de sanduíche com recheio no meio, o processo de fabricação começa com a preparação da massa. Açúcar, leite, manteiga, ovos, farinha e alguns outros ingredientes são misturados em uma batedeira industrial. A massa espessa resultante é despejada na extrusora, cuja função é depositar em uma esteira rolante os pedaços do futuro sanduíche recheado. Eles adquirem sua forma final quando são assados em um forno. Todos os processos de produção a seguir também são realizados na esteira transportadora. Máquinas automatizadas adicionam na massa o recheio, que é marshmallow derretido, e em seguida a cobrem com outra metade para formar o sanduíche doce. Na última etapa, todas as peças são cobertas com cobertura de chocolate. Depois de completamente seco, o Choco Pie está prontinho para ser embalado. O vídeo mostra o funcionamento de uma fábrica, pertencente à companhia Lotte, que foi construída há alguns anos no Paquistão. Sua principal e mais importante característica distintiva é que praticamente não há pessoas envolvidas no processo de fabricação. Todas as etapas da produção são realizadas por equipamentos automatizados. Kit Kat. Esse doce é baseado em wafers e é com sua criação que se inicia o processo de produção. A massa prensada é então assada em forma de folhas quadradas bem fininhas, que depois são resfriadas de um jeito incomum em uma esteira em formato de arco. Na etapa seguinte, os wafers são cobertos com chocolate derretido e empilhados em 3 camadas. Agora é necessário um equipamento especializado para cortar os wafers para que sejam moldados de acordo com as futuras barrinhas. As lâminas de corte são bem afiadas para que a massa seca não se quebre ou se esfarele. Assim, a base do Kit Kat está pronta. Agora basta cobrir os pedaços de wafers com chocolate. Isso acontece em outra unidade da fábrica, cujo principal segredo são os moldes, onde o chocolate derretido é derramado. As barrinhas de wafers são mergulhadas em cada um deles, e os moldes são preenchidos com chocolate novamente até a borda. Quando o excesso é removido, o Kit Kat está quase pronto dentro do molde. Depois, basta esperar. Já comprou sua passagem? Só um minutinho, pessoal. Hospedagem? Então volta para um 2, 3... Dar um tempo até que o chocolate esfrie e solidifique. Mike Sells Potato Chips. As batatas são retiradas do armazém e imersas em água para remover a sujeira. Em seguida, elas são descascadas. Isso acontece em tanques enormes com paredes abrasivas. Os tubérculos giram dentro do tanque até que a camada superior seja completamente removida. Antes das batatas descascadas serem cortadas, elas são inspecionadas. Os funcionários removem os tubérculos estragados da esteira transportadora e cortam ao meio as batatas muito grandes. O fatiamento é feito em um tipo de recipiente cujas paredes
paredes têm lâminas onduladas. Ao passar por essa superfície laminada, as batatas são fatiadas. As fatias resultantes são lavadas para remover o excesso de amido. Aliás, em um processo à parte, o amido é removido da água e vendido para agricultores ou fábricas de papel. Quanto às batatas, as fatias são secas e depois fritas em óleo a 165 graus Celsius. Tudo o que resta é revestir os chips com temperos antes de serem embalados. Ketchup Heinz. Para garantir a alta qualidade de seu produto, a companhia Heinz cultiva seus próprios tomates para a produção. As sementes são plantadas no solo com uma máquina de vácuo especializada e depois cobertas com grânulos nutritivos. Elas são armazenadas em um ambiente escuro e fresco até a eclosão dos brotos. Em seguida, são plantadas nos campos, onde são regadas e fertilizadas. Os tomates maduros são lavados, secos e picados. Na próxima etapa, a água é removida da massa resultante para produzir a massa de tomate. Por ser concentrada, não ocupar muito espaço e de fácil transporte, a produção do ketchup começa exatamente com a pasta. Na fábrica se adiciona água pura para moderar sua densidade. Os outros ingredientes que compõem o ketchup são açúcar, vinagre, solução salina e uma mistura secreta de temperos. Todos os ingredientes mencionados são misturados em um tanque enorme em alta temperatura. Quando a massa esfria, ela vira ketchup, pronto para ser engarrafado e consumido. Pocky. A produção dos famosos palitos doces japoneses também começa com a massa, feita da mistura de ingredientes convencionais. Em seguida, a máquina remove partes da massa para formar folhas, que depois serão divididas em palitos finos e longos. Os palitos são enviados para o forno e, após assados, são cortados no comprimento padrão. Paralelamente, em outro departamento é feita a cobertura, que depois será derramada sobre as peças. Todos os processos, como podemos ver, são automatizados. Até a qualidade dos palitos é monitorada por visão computadorizada. Com a ajuda de um sistema de câmeras, a máquina garante que os palitos sejam uniformemente revestidos com a cobertura doce. Além disso, não permite que palitos quebrados sejam embalados. A máquina também faz todo o processo de separação, pesagem, distribuição dos palitos nos pacotes, selagem das embalagens e até as coloca em caixas. Ferrero Rocher. Surpreendentemente, levou cerca de 5 anos para desenvolver a receita de um dos bombons mais apreciados em todo o mundo. Não é segredo que a marca não compartilha informações sobre como exatamente seus doces são feitos. Mesmo assim, conseguimos descobrir algumas coisas. Primeiro, pequenos wafers semicirculares são assados em moldes especiais. Depois, quando esfriam, são recheados com uma avelã inteira e chocolate. Então, as metades do wafer são unidas em esferas perfeitamente uniformes. Os bombons se movendo ao longo da esteira transportadora são novamente cobertos com chocolate e em seguida polvilhados com avelãs picadas. Após o resfriamento, os bombons são enviados para a embalagem e aqui todo o processo também é totalmente automatizado. Pizza congelada. De todos os processos de produção que mostramos hoje, este pode ser considerado o mais complexo. Tudo começa com uma massa que é bem amassada e depois esticada na forma de uma faixa larga e comprida ao longo de uma esteira transportadora. Para evitar que a massa grude na superfície, as máquinas polvilham farinha sobre ela. A esteira segue para a unidade de corte, onde é cortada com lâminas circulares especiais. O processo é um pouco semelhante à preparação tradicional,